Gênesis 12. E em Gênesis 12, a partir do primeiro verso, diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Até aqui, irmãos. Inicialmente não percebemos que o Senhor determina que Abrão saia de um lugar para ir a outro, e que ele, nessa obediência, seria abençoado e seria bênção para outros. E Abrão sai, e aqui no capítulo 12, apenas em 7 versos, nós temos o local de onde saiu e a bênção da palavra do Senhor dizendo: é aqui. Você viu aí no versículo 7, quando o Senhor diz a Abrão: darei à tua descendência esta terra. Sabemos que as coisas aconteceram durante alguns séculos, com idas e vindas. Se você olhar para o próximo parágrafo, aí na sua Bíblia mesmo, em Gênesis 12, você perceberá que Abrão foi para o Egito. Não era o tempo dele ir ainda, mas foi. Voltou. Mais tarde é anunciado a ele que o faria uma vez mais, mas no tempo certo, por meio dos seus descendentes, como está registrado em Gênesis capítulo 15. E os descendentes então vão, no momento certo, no momento da sua preservação, para o Egito. E agora eu vou lá para o livro do Êxodo, capítulo 1, por favor, me acompanhe. E tendo chegado ao Egito, primeiro com o escravo José, que pela graça de Deus, nunca tenhamos José como um justo sem a graça de Deus. José, que pela graça de Deus, é elevado à estatura do segundo no Egito, por causa da justiça que Deus lhe deu, da fé que lhe deu. E então José, em resposta ao que Deus lhe fizera, vivia de maneira justa, correta, honrada, santa. E ele assim é reconhecido pelos do Egito, e são bem-vindos os parentes de José, que chegam com festa, com honras, com um território para poder colocar os seus animais, para tocarem a sua vida, para cuidarem dos seus. Mas o tempo passa e um novo rei assume o Egito, e passados então vários anos, vem o que está registrado aí em Êxodo 1, a partir do versículo 8. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas.
E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Percebem? Isto, embora a história, isso embora tenha acontecido, é algo que representa a vida de todo homem. Estamos em paz diante de Deus com Adão, e em dado momento a nossa situação se reverteu por completo, e da paz caímos para a guerra absoluta, e passamos a estar submissos a um outro Senhor que não nos ama, que trabalha para roubar, para matar e para destruir. Aquilo que lá no Gênesis capítulo 13 está notado como histórico, aqui é, na história de Israel, novamente tipificado. Eis que Israel estava em paz no Egito. Então a situação muda, e ao invés de continuar em paz, passa a viver sob o jugo da escravidão. O que fazer? Percebam, por favor, que esses livros iniciais das Escrituras mostram de várias maneiras, acabei de me referir a duas delas, em que o homem está escravo, destinado à morte, sob as mãos de um tirano, amargando a vida. O que fazer? Ao homem nada resta fazer. Ao homem só resta continuar o seu caminho e morrer sob o tacão do tirano. Mas o Senhor se manifesta e graciosamente vem libertar o seu povo. Repito, aqui ainda no germe, no nosso caso isso muito mais estruturado, porque o Messias já veio, e redimidos em Cristo temos uma esperança que para eles era muito mais nublada, difícil de enxergar. Mas eles, no tempo da história, esperavam ser libertos da escravidão do Egito, tipo da nossa escravidão pelos nossos pecados, por termos cedido à tentação e ofendido a Deus. Pois bem, o Senhor ouve o clamor. Assim como nós, na nossa perdição, no nosso caminho de pecado, muitas e muitas vezes paramos e pensamos: será que isso é tudo? Será que não há uma saída? Será que Deus não poderia vir nos socorrer? Alguns chegam a pensar até: se há um Deus, não poderia vir em meu socorro? Outros que nasceram no meio do povo de Deus, no meio da igreja, podem ter se confrontado consigo mesmo e visto o tamanho do seu desvio, do seu pecado em meio do povo de Deus, e buscado a Deus: ó Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me, livra-me do meu pecado, livra-me da minha corrupção. O Senhor ouve o clamor do seu povo. E aqui, repito, nessa história que tipifica a redenção eterna, o Senhor, no Êxodo capítulo 3, aponta a redenção e o destino tipificado na história real da eternidade diante dele, sob graça. Capítulo 3, versos 7 e 8 registram: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu.
terra que mana leite e mel. Leite e mel figuram, meus queridos, a bem-aventurança eterna, a presença do Senhor sob a sua graça. Infelizmente, a presença do Senhor estará também diante daqueles que forem injustos, só que sem, desculpem se parecer engraçada a frase, sem graça nenhuma. Quando o Senhor estiver diante daqueles que estão em pecado hoje, que morrerem assim, incrédulos diante de Cristo, Ele continuará presente. A presença do Senhor é inescapável, só que ao invés de manifestar graça, manifestará juízo. E isso significa o inferno. Todavia, sobre nós foi dada a maravilhosa graça de termos essa esperança, de trilharmos o nosso caminho, de chegarmos até aquele dia em que diante do Senhor recebamos dele a saudação: bem-vindos, benditos de meu Pai. Eis aqui o Senhor anunciando isso na história, um povo de fato real, mas que estaria vivendo elementos que apontam para a realidade eterna na história das suas vidas. O verso 17 vai repetir a mesma situação, falando novamente de leite e mel. Veja o 17 terminando: para uma terra que mana leite e mel. O Senhor manifestando a sua misericórdia. E assim foi que o Senhor tirou o povo do Egito. Um dia nós cremos em Cristo, e glória ao Senhor, fomos retirados da nossa situação de perdição. Entretanto, alguns que disseram crer em Cristo, na verdade não creram, apenas estavam entre o povo que cria. E o povo seguia o seu caminho misturado, crentes no Deus verdadeiro, buscando obedecer ao Senhor. Infelizmente, na história predomina um grupo pequeno destes, crentes no Deus verdadeiro, que vivem gratos por sua ação redentiva e que caminham em direção à terra prometida, agradecidos, esperançosos, obedientes. Mas muitos, infelizmente, tende a ser, na marca da história, um grupo mais visível, um grupo mais marcante, um grupo que se manifesta contra Deus. E ao longo do tempo do deserto, quantas vezes não resistiram ao Senhor? Eu peço que você agora, por favor, vá com a sua Bíblia até Números capítulo 13. E o Senhor vai conduzindo o povo. E o povo está agora na iminência sul da terra prometida, está para entrar. Moisés então pede que as tribos levantem os espias, para que estes homens vão até a terra, verificar qual é a qualidade da terra, como são as pessoas, para que o povo possa dominar aquela terra, sabendo onde estaria pisando. Isto quer dizer que nós temos que saber como esse mundo é, para podermos confrontá-lo com a fé e a palavra do Senhor. Nós não passamos por aqui na plena ignorância, ao contrário, sob o domínio do Senhor, sabendo onde estamos, avançamos sob o seu poder, para tomarmos posse daquilo que Ele prometeu. Temos que caminhar e trabalhar, sempre com confiança nele. E nessa confiança avançando. Lá se foram os espias. E os espias vão e voltam. E vejam, por favor, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel.
Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, acontece no meio do caminho da terra que mana leite e mel controvérsia. Acontece de uns se levantarem e dizerem: vamos no poder do Senhor, confiemos no Senhor, testemunhemos do Senhor, caminhemos em direção à terra prometida, enquanto outros dizem: não vai dar certo. Me lembro da hiena, do leão, Lipe o leão e a hiena Hardy. Não vai dar certo, Lipe. Não vai dar certo. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar certo, e no meio da igreja esse alguém costuma ser muito numeroso, e no meio do povo de Deus era a maioria. Não vai dar certo. Mas nós temos Deus na nossa frente, nós confiamos em Deus, podemos avançar. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque eles são grandes, nós somos pequenos. Eles são fortes, nós somos fracos. A terra é difícil de conquistar. Mas se esqueciam de quem estava à frente. Igreja do Senhor Jesus, caminhamos em direção à terra que mana leite e mel, mas não pelos nossos próprios esforços. Então somente cremos naquele que nos conduz para lá. O nosso Deus, que nos tirou do pecado, é que nos conduz à terra prometida, isto é, à terra eterna, a presença do Senhor bem-aventurada. Mas a controvérsia existe, e da controvérsia, meus irmãos, surge a rebeldia. Vá ao capítulo 16 do livro de Números, e você observará no capítulo 16 que as palavras são usadas num jogo, e o jogo se faz valer do leite e do mel. Surgem os revoltosos de maneira mais assintosa, e agora querem se opor formalmente, isto é, querem levantar-se em armas contra a liderança de Moisés, contra o sacerdócio de Arão. E os filhos de Levi, você poderia observar que são todos aqui filhos de Levi, 16:1, Datã e Abirão, filhos de Levi, levantam-se querendo fazer com que o seu próprio trabalho assuma posição, e não os dos atuais líderes. No meio desta rebeldia, desta revolta, Moisés chama para a sua presença o grupo de Datã, Abirão e mais um outro que agora me escapou o nome. E estes três vão responder a partir do versículo 12. Números 16:12. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: somos rebeldes, não subiremos. E continuaram dizendo, versículo 13: porventura é coisa de somenos que nos fizeste, atenção para as palavras, nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós?
nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Observem o que eles estão dizendo. O amor pela situação do pecado era tão grande que a situação de morte no Egito, sob a tirania dos egípcios, chicotes, falta de alimentação, trabalho excessivo, morte. Nas palavras desse rebelde, tomaram a cor de terra de leite e mel. Ele chamou o Egito como terra de leite e mel. Você percebeu isso? E na sua rebeldia ele ainda diz a Moisés: você prometeu que nos levaria para uma terra de leite e mel, e nós ainda estamos aqui no deserto. Mas por que estavam eles no deserto? Por causa da sua incredulidade. Vimos 2 capítulos antes. Incrédulos fazem obstáculo ao caminhar do povo em direção à bênção. E depois que a sua situação se consagra no meio do deserto, e foi assim por 40 anos, incrédulos culpam os crentes por sua situação de morte. E falam que a maravilha, na verdade, é viver como estavam antes, como escravos. Percebem a inversão que a mentira faz na mente das pessoas incrédulas? Vem juízo sobre eles. E o juízo vem de modo terrível. E os versos 28 a 35 vão mostrar, eu não lerei por conta do tempo, que Moisés diz: apartem-se deles os que não são deste grupo, porque eu não peço a Deus que lhes tire a vida de uma maneira normal. Eu peço a Deus, e se Deus estiver comigo, o fará, que lhes tire a vida de uma maneira anormal, incomum, que a terra se abra sobre os seus pés e vão eles vivos para o abismo. Figura do inferno. A terra se abre sobre os pés daqueles rebeldes e vão eles e os seus para o inferno. Eles saíram da terra de sofrimento, mas pensavam que era a terra de leite e mel. Atrapalharam o caminho do povo de Deus e não chegaram jamais à terra prometida. Jamais chegaram até lá. Meus caros, daquela geração, dos adultos de então, nenhum chegou à terra prometida. Os 40 anos foram marcados da parte de Deus a fim de que todo adulto de então morresse no deserto. E somente uma nova geração adentrou a terra prometida. Adentrou seguindo a Moisés, crendo na palavra do Senhor e buscando a sua obediência. Cometeram muitos erros, mas caminharam buscando aquilo que havia sido por Deus prometido a eles: chegar a Canaã. Chegam em Canaã sob a autoridade de Josué e são circuncidados. Nem isto haviam feito corretamente, mas o Senhor os preservou, e aquela nova geração toma posse da terra. O Senhor é gracioso, o Senhor nos conduz adiante, o Senhor é o nosso Redentor. O povo permaneceu na terra prometida por séculos, mas tornou-se infiel. Por favor, abra lá em Jeremias capítulo 11. E o Senhor, por meio dos profetas, e nós temos estudado isso aqui na nossa escola dominical, por meio dos profetas, o Senhor chama a atenção em relação à palavra apresentada lá atrás, na lei. Em Gênesis 11, versos 1 a 5, a palavra é voltada para aquele povo rebelde, o rebelde daquela época, no século 8º, 6 séculos depois, e é dito assim pelo Senhor. Jeremias 11, a partir do 1º, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dize-lhes:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Eles estavam na terra que mana leite e mel. Figura do céu, figura da eternidade. Mas ainda assim eram rebeldes. Quando nós estivermos no céu, não haverá essa possibilidade. Mas há uma outra maneira de interpretar Canaã, e é esta. Alguns interpretam Canaã como a retirada do mundo e a entrada na igreja. E como a igreja sofre pelo desvio de tantos no meio dela. Irmãos, o Senhor nos chama para a terra que mana leite e mel. Vivamos aqui na igreja de Cristo, com alegria, com gratidão, com obediência, com fidelidade, com santidade. Vivamos de tal modo e que crer e obedecer seja o natural das nossas vidas, enquanto caminhamos para aquele destino, o destino eterno. Eu termino perguntando: como estamos nós? Tenho certeza que você entendeu a pregação. E então, você caminha seguindo a Deus e por isso obedecendo? Você é um crente e por isso obedece? Ou você está no meio do povo de Deus para fazer rebeldia e atrapalhar o caminho do Senhor? Onde estamos? Como estamos nós? Que Deus te abençoe.